Olá pessoal, nós vamos estudar o regimento voltado para a educação do município de Nilópolis, que se localiza no estado do Rio de Janeiro, para quem está tentando esse concurso, beleza? E se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever, aproveita, ativa o sininho também para estar recebendo notificações, atualizações, sempre quando lançar um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Bom, é isso, bora começar! Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso estudo sobre o regimento interno do município de Nilópolis, que se localiza no Rio de Janeiro. O primeiro artigo desse regimento diz o seguinte: as unidades escolares da rede municipal de Nilópolis são mantidas pela Prefeitura Municipal de Nilópolis e administradas pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da legislação federal, estadual e municipal em vigor. Então, as escolas que fazem parte do município de Nilópolis têm o seu funcionamento mantido pela Prefeitura Municipal de Nilópolis, mas a sua administração, o seu gerenciamento, fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação, que se volta especificamente às questões educacionais. O segundo artigo desse regimento diz o seguinte: a rede municipal de ensino é pública e gratuita e se fundamenta nas diretrizes básicas emanadas da política educacional traçada pela Secretaria Municipal de Educação. Esse regimento está bastante alinhado com a Lei 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a famosa LDB. E aqui no canal, pessoal, existe uma playlist de legislação educacional que contém uma série de vídeos da LDB. Então fica a sugestão para vocês estudarem. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, Eu também vou colocar a playlist na tela final e também na forma de card para vocês, beleza? Bom, então a Rede Municipal de Ensino de Nilópolis, seguindo a LDB, é pública e gratuita e vai estar atrelada às diretrizes, às direções emanadas pela Secretaria Municipal de Educação. O primeiro parágrafo desse segundo artigo diz o seguinte: a Rede Municipal de Ensino deve estar a serviço das necessidades e peculiaridades do processo de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, independentes de sexo, raça, cor, situação socioeconômica, religião e livres de quaisquer preconceitos e discriminações. Então, a Rede Municipal de Ensino de Nilópolis não pode lançar um tratamento diferenciado por razões de sexo, raça, cor, situação socioeconômica, religião. É proibido esse tratamento desigual e também atos de intolerância e de preconceito. De acordo com o parágrafo 2º do segundo artigo desse regimento, as unidades escolares poderão funcionar em regime de até 3 turnos, sendo 2 diurnos e 1 noturno, ou em regime integral, nas seguintes modalidades. Então, as modalidades que nós veremos agora, elas podem ser oferecidas em até 3 turnos, manhã e tarde, que juntos compreendem um período diurno, e noite, que é o período noturno. Ou podem ser oferecidas em regime integral, que junta 2 turnos com um horário um pouco diferente do convencional. Então, as modalidades que serão oferecidas por esse regime são educação infantil, ensino fundamental, educação especial, educação para jovens e adultos, que é a EJA, e ensino médio, se instituído. Lembrando, pessoal, que a prioridade no oferecimento do ensino fundamental fica por conta do município, enquanto que o Estado ele tem como prioridade o oferecimento do ensino médio. Quem nos diz isso é a LDB, por isso que ele coloca aqui, o regimento coloca o oferecimento do ensino médio se instituído. Vamos à nossa primeira questão dessa aula, que diz o seguinte: no que diz respeito ao regimento interno do município de Nilópolis, é correto afirmar que as unidades escolares localizadas nesse município poderão funcionar em regime de até 3 turnos, sendo 2 diurnos e 1 noturno, ou em regime integral, nas seguintes modalidades, exceto educação infantil, educação para jovens e adultos, ensino técnico profissionalizante ou educação especial. Bom, pessoal, eu recomendo que vocês pausem o vídeo sempre quando estiverem diante de uma questão e analisem essa questão com calma, tá bom? Nós vimos no segundo artigo do regimento interno de Nilópolis, mais precisamente no parágrafo 2º, que as modalidades que serão oferecidas nesse regime são educação infantil, ensino fundamental, educação especial, educação para jovens e adultos e ensino médio, se instituído. Esse regimento não cita educação técnico-profissionalizante, portanto, a letra C é a nossa resposta. Segundo o parágrafo 3º, a educação especial perpassa os diferentes níveis de escolarização, devendo ser oferecida preferencialmente
na rede regular de ensino para educandos com necessidades educacionais especiais. Essa informação também está presente na LDB, tá? A educação especial se volta aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E tem que ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, o que não exclui o fato deles terem acesso aos serviços de apoio especializado, quando necessário. Mas isso onde? Na rede regular de ensino, perpassando, ou seja, atravessando os diferentes níveis de escolaridade. O terceiro artigo desse regimento diz o seguinte: as escolas e centros de educação infantil da rede municipal de ensino são classificadas a partir de um somatório de pontos atribuídos de acordo com o número total de turmas, as modalidades de ensino e o número de turnos em funcionamento, conforme dispõe resolução municipal específica sobre a matéria. Então, a classificação segue alguns critérios, como o número total de turmas, as modalidades de ensino e o número de turnos, resultando num somatório que será utilizado como base na classificação das escolas e também os centros de educação infantil na rede de Nilópolis. Segundo o quarto artigo desse regimento, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, pessoal, esse artigo também está presente na LDB, tá? Como eu falei para vocês, esse regimento está alinhado com a Lei de Diretrizes e Bases. O acesso à educação e também a sua permanência tem que ser garantido pelo Estado, mas também cabe à família cuidar que essa criança de fato frequente a escola, compete aos pais matricularem os seus filhos, monitorarem o seu desempenho escolar, entre outras questões. Então, a educação ela é um dever da família, mas também é um dever do Estado, dos dois, e se inspira em alguns princípios, como o da liberdade, que é a liberdade na escolha das concepções pedagógicas, por exemplo, também nos ideais de solidariedade humana, de cooperação, de auxílio, que o ser humano pode oferecer ao outro, também com a finalidade, com o objetivo de alcançar o pleno desenvolvimento do educando, o seu desenvolvimento completo, seu preparo para o exercício da cidadania, para que esse educando ele seja consciente dos seus direitos e também dos seus deveres, e sua qualificação para o trabalho, que o educando ele tenha qualificação para ser inserido no mundo do trabalho. Vamos para a nossa segunda questão dessa aula, que diz o seguinte: no que diz respeito ao regimento interno do município de Nilópolis, marque a única alternativa correta. A gente vai analisar cada alternativa, tá bom? Não deixem de pausar o vídeo e analisarem com calma. Letra A. A educação especial deve ser oferecida preferencialmente em rede especializada para essa finalidade? Bom, a educação especial, pessoal, ela tem que ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e não em rede especializada para essa finalidade. Por isso que a letra A está errada. Letra B. A rede municipal de ensino deve estar a serviço das necessidades e peculiaridades do processo de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, oferecendo um tratamento diferenciado com base na situação socioeconômica de cada um. Bom, pessoal, não pode existir tratamento diferenciado, desigual, por conta de cor, sexo, religião, situação socioeconômica, tá? Por isso que a letra B está errada. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A letra C, ela está perfeita. Essa redação está presente no quarto artigo desse regimento, por isso que a letra C é a nossa resposta. Letra D. As escolas e centros de educação infantil da rede municipal de ensino são classificadas tendo como base somente o somatório de pontos atribuídos de acordo com o número total de turmas. Não é apenas o número total de turmas que vai ser levado em consideração, mas também as modalidades de ensino e o número de turnos em funcionamento. Por isso que a letra D está errada. Vamos para o quinto artigo desse regimento, que diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Valorização do profissional da educação escolar. Então, o profissional que está à frente da educação, ele tem que ser valorizado, tanto em termos de reconhecimento quanto em termos salariais. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas que direcionem sua atenção. O pluralismo de ideias se relaciona com diferentes possibilidades, com a diversidade de ideias e opiniões, e as concepções pedagógicas se relacionam com os fundamentos utilizados pelo educador no seu planejamento, na execução da sua aula.
Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A liberdade que o educador possui, né, tanto o educador quanto o educando, em relação ao acesso aos diferentes saberes, ao ato de pesquisar, de se manifestar, de expor seus pensamentos e ideias, além da liberdade de se expressar no sentido artístico, né, através da arte e também através da cultura. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Significa que ambas as instituições elas podem existir. A presença de uma não impede a existência de outra. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O ensino público ele tem que ser obrigatoriamente gratuito e deve ser oferecido em estabelecimentos próprios para isso. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. A gestão democrática, pessoal, se relaciona com a participação dos diferentes membros da comunidade escolar, tá? Como os pais dos alunos, os próprios alunos, os professores, coordenador, entre outros. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, todos devem ter acesso à escola, devem conseguir chegar à escola, assim como permanecer nela. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, deve existir respeito às diferenças, à diversidade, à liberdade e também tem que existir tolerância. Valorização da experiência extraescolar. A experiência fora do ambiente escolar, ela tem que ser valorizada, tem que ser incentivada. Garantia de ensino de qualidade aos alunos regularmente matriculados. Então, os alunos devidamente matriculados, eles têm que ter assegurados a eles um ensino de qualidade. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. A educação praticada, né, dentro da escola, o mundo do trabalho e as práticas realizadas no âmbito social, elas devem se relacionar. Questão número 3. Marque a alternativa que não contém um princípio presente no regimento interno do município de Nilópolis. Difusão do patrimônio cultural do município e do país. Preservar e difundir o patrimônio cultural do município e também do país não é um princípio, e sim um objetivo geral dessa rede municipal de ensino. Por isso que a letra A já de cara, né, é a nossa resposta. Vamos seguir com o nosso estudo com o 6º artigo, que diz o seguinte: a rede municipal de ensino tem como objetivos gerais promover o pleno desenvolvimento da pessoa e preparo para o exercício da cidadania. Então, compete à rede municipal de Nilópolis proporcionar o desenvolvimento completo do educando enquanto pessoa em desenvolvimento, né, e prepará-lo para a prática da cidadania, do cumprimento dos seus deveres e da exigência de seus direitos. Contribuir para a formação de pessoas críticas, criativas e participativas. Então, compete, né, tem como objetivo geral, compete à rede municipal de Nilópolis promover o engajamento dos educandos, estimular o seu potencial crítico, por exemplo. Também criar condições para que cada indivíduo desenvolva-se em torno de 4 aprendizagens fundamentais, que são os 4 pilares de educação para o século XXI, que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, compete à rede municipal de Nilópolis criar condições para que se desenvolvam, né, os pilares da aprendizagem, isso no ambiente escolar. Proporcionar experiências diversificadas que favoreçam um desenvolvimento humano integral, respeitando os interesses, as habilidades e as características próprias de cada educando. Então, compete à rede municipal de Nilópolis promover condições para o desenvolvimento completo do indivíduo, considerando as suas experiências, a diversidade e as características particulares também de cada um. Preservar e difundir o patrimônio cultural do município e do país. Então, compete, né, à rede municipal de Nilópolis proteger o seu patrimônio cultural e também disseminar informações relacionadas à cultura local. Também estimular, valorizar e capacitar continuamente os profissionais envolvidos no processo educacional. Então, compete à rede municipal de Nilópolis oferecer meios de capacitação, como cursos, por exemplo, para que os profissionais fiquem atualizados e também instruídos em relação ao processo educacional. Incitar a cooperação, o diálogo permanente, a solidariedade, a compreensão das diferenças, prevalecendo a ética profissional e o espírito democrático nas relações humanas. Então, compete à rede municipal de Nilópolis promover a troca, o diálogo, incentivar meios de cooperação entre os indivíduos, sempre prevalecendo o respeito às diferenças. Combater a evasão escolar e os elevados índices de repetência através de programas e projetos específicos para os fins propostos, bem como a utilização de relatórios e encaminhamentos aos órgãos competentes. Então, compete à rede municipal de Nilópolis impedir que haja desistência da escola, né, por parte dos alunos, criar meios que incentivem, que estimulem esses alunos a permanecerem na escola, a não desistir da escola, né, que é a evasão escolar. E também evitar criar meios, né, para poder impedir elevados níveis de repetência.
Também disseminar a política de construção de sistemas educacionais inclusivos e apoiar o processo de implementação e consolidação do Programa de Educação Inclusiva. Então, compete à Rede Municipal de Nilópolis criar um sistema integrado e voltado à educação inclusiva. Bom, pessoal, eu fiz esse mapa mental para estar ajudando na visualização, na compreensão da estrutura, da organização de Nilópolis em relação à educação. Vocês podem estar printando a imagem diretamente aqui ou podem estar salvando essa imagem no Instagram do canal, beleza? Bom, segundo o 7º artigo desse regimento, a escola municipal dispõe da seguinte organização administrativa básica. Então, esse artigo ele trata sobre a organização escolar no âmbito administrativo, que é composta pela equipe de direção, pela equipe técnico-pedagógica, pela equipe técnico-administrativa e pela equipe de apoio administrativo. Já o 8º artigo fala sobre a equipe de direção, que é constituída de diretor, subdiretor, quando for o caso, coordenador geral e secretário. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: marque a alternativa que não contém um objetivo geral presente no regimento interno do município de Nilópolis. Proporcionar experiências diversificadas que favoreçam um desenvolvimento humano integral, respeitando os interesses, as habilidades e as características próprias de cada educando. Combater a evasão escolar e elevados índices de repetência através de programas e projetos específicos para os fins propostos, bem como a utilização de relatórios e encaminhamentos aos órgãos competentes. Promover o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Estimular, valorizar e capacitar continuamente os profissionais envolvidos no processo educacional. Bom, pessoal, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância é um princípio na qual o ensino será ministrado e não um objetivo geral, tá? Por isso que a letra C é a nossa resposta. Vamos mostrar a última questão dessa aula, que diz o seguinte: no que diz respeito à organização escolar estabelecida pelo regimento interno do município de Nilópolis, marque o único componente que não integra a equipe da direção: diretor, orientador, coordenador geral ou secretário. Bom, pessoal, segundo o 8º artigo desse regimento, a equipe de direção é constituída de diretor, subdiretor, quando for o caso, coordenador geral e secretário, tá? O orientador faz parte da comunidade escolar, mas não é um componente da equipe de direção. Por isso que a letra B é a nossa resposta. Fala, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Aproveita e também explora outros conteúdos do canal, ok? E se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário, que eu gosto muito de estar recebendo. Bom, é isso. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!